12 fatos sobre o Chapolin Colorado. Se você cresceu entre as décadas de 80 e 90, é provável que o Chapolin Colorado tenha sido uma figura presente nas suas tardes de TV. Quem nunca soltou um "não contavam com minha astúcia" quando escapou de uma situação difícil? Ou sonhou em ter uma marreta biônica para resolver tudo? Criado pelo lendário Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, o Chapolin virou um símbolo cultural e até hoje continua cativando corações por seu jeito desajeitado, mas sempre corajoso. O que é isso que estão tocando aí? Parece que são os tambores que anunciam que vai aparecer o fantasma do Riacho Molhado. Ai! Primeiro, o herói escolhido. Medo, coragem e muito humor. Enquanto os heróis norte-americanos eram representados por figuras invencíveis como Superman e o Batman, Chapolin foi pensado como o oposto disso. Criado em 1970 como uma sátira aos super-heróis tradicionais, o Chapolin Colorado era medroso, atrapalhado, e suas tentativas de resolver problemas muitas vezes acabavam criando novas confusões. Ai, mamãezinha, mamãe. Mas era exatamente essa humanidade que o fazia tão especial e querido pelo público. Mesmo tremendo de medo, o Chapolin enfrentou qualquer vilão, provando que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E em muitas de suas aventuras, a solução não vem da força física ou de superpoderes, mas de sua astúcia e criatividade para se livrar das situações mais absurdas. O herói comum, com falhas e vulnerabilidades, era alguém com que o público poderia se identificar. Segundo, Chapulin Colorado, a origem do nome e o significado do uniforme. O nome Chapolin vem de chapulín, que em espanhol significa gafanhoto, um inseto típico do México. A escolha foi deliberada para criar uma identidade profundamente enraizada na cultura mexicana. O Colorado fez referência à cor do uniforme vermelho, que tinha um detalhe especial: o coração amarelo no peito. Porque, de acordo com o Chespirito, o Chapolin, apesar de todas as suas armadilhas, foi movido por um grande coração. Ele sempre esteve disposto a ajudar os mais fracos e oprimidos, representando a ideia de que o heroísmo vem da compaixão e do amor ao próximo. Precisam de um ator que faça o papel do índio. De índio local ou de pele vermelha? De um índio acidentado. Isso, vermelho! Terceiro, a coincidência das letras CH, Chapolin e outros personagens de Bolanhos. Uma curiosidade que poucos sabem é que as iniciais CH, apresentadas em personagens como Chapolin e Chaves, não foram planejadas desde o início. A escolha foi uma coincidência. Quando Roberto Bolanhos notou que seus dois personagens principais compartilhavam essas iniciais, ele resolveu brincar com isso, incorporando o padrão em outras criações, como o Dr. Chapatin. Isso acabou criando uma marca registrada involuntária do seu universo criativo. Quarto, as antenas de vinil. Tecnologia avançada ou só uma piada? Quem não se lembra da famosa frase: "Minhas antenas de vinil estão detectando a presença do inimigo"? As antenas do Chapolin não só tinham uma função narrativa, avisar sobre a chegada dos vilões, mas também encontraram um ícone visual do personagem. Feitas de material simples, as antenas eram um símbolo de sua tecnologia improvisada e muitas vezes não funcionavam como esperado, levando a situações cômicas. Mesmo assim, elas eram uma característica mais querida do herói e continuam sendo um dos elementos mais lembrados pelos fãs. Quinto, em Marte e além, Chapolin Colorado no espaço. Em uma de suas aventuras mais memoráveis, o Chapolin foi parar em Marte. Isso mesmo! Em 1981, ele foi rápido para o planeta Vermelho, onde teve que lidar com incidentes em um episódio recheado de situações absurdas e, claro, muita comédia. Meu Deus, o que querem que eu faça? Evitar que ele a destrua. Pra onde é que ele foi? Pra lá. Tá bom. Ei, onde vai? O episódio Chapolin em Marte foi uma das várias vezes em que o herói saiu da Terra para viver aventuras intergalácticas. Essa mistura de comédia pastelão com ficção científica bizarra mostrou o quanto o programa não se limitava a temas cotidianos,
expandindo seu universo criativo de forma inovadora para a época. Sexto, a marreta biônica. Pequena, mas poderosa. Quem nunca sonhou em ter uma marreta biônica? Os artefatos eram uma das armas mais usadas por Chapolin. E apesar de parecerem inofensivos e pequenos, eram poderosos o suficiente para derrubar inimigos, quebrar barreiras e, claro, causar confusões. A marreta se tornou um símbolo do herói, assim como o cinto de utilidades do Batman ou o laço da Mulher Maravilha. Era uma metáfora da simplicidade. Com ela, o herói provava que, mesmo com ferramentas aparentemente frágeis, era possível vencer desafios. Sétimo, os vilões do Chapolin. Quem enfrentou o herói? Nenhum herói está completo sem seus vilões. E o Chapolin Colorado tinha uma lista interessante de antagonistas. Entre eles, podemos destacar o Tripa Seca, o Racha Cuca e o Quase Nada. Esses personagens eram versões cômicas e exageradas de vilões clássicos e estavam sempre tramando algum plano maligno apenas para serem derrotados pela astúcia ou sorte do nosso querido Chapolin. Além dos vilões humanos, o Chapolin enfrentava criaturas sobrenaturais, fantasmas e até robôs, em aventuras que misturavam humor com fantasia. Cada vilão trazia seu próprio conjunto de desafios, mas no final, a segurança e o senso de justiça de Chapolin sempre prevaleceram. Oitavo, Los Supergênios de la Mesa Quadrada, a origem do Chapolin. Antes de ganhar seu próprio programa, o Chapolin Colorado fez parte de um programa chamado Los Supergênios de la Mesa Quadrada, um dos primeiros shows criados por Bolanhos, onde liam as cartas dos telespectadores e respondendo-lhes com respostas bastante absurdas e engraçadas. No quarto capítulo do programa, é apresentado um personagem que faria um sucesso ainda mais estrondoso: El Chapulín Colorado. Nosso herói ainda não possuía todas as suas características mais marcantes, mas já era atrapalhado e carismático, a ponto de ganhar o carinho do público e passar a aparecer em praticamente todos os demais episódios de Los Supergênios a partir de então. Nono, a crítica social e a Guerra Fria, o contexto por trás do humor. Por trás das piadas e das trapalhadas de Chapolin Colorado, havia uma crítica sutil à sociedade. O programa surgiu durante a Guerra Fria, um período de grande tensão entre as potências mundiais. O Chapolin, com suas limitações e falhas, representava o cidadão comum enfrentando um mundo repleto de forças opressoras. Muitas vezes, seus vilões representavam figuras de autoridade ou poder abusivo, e as histórias destacavam o valor da justiça, da empatia e do cuidado com os mais fracos. O herói, que não tinha poderes invencíveis e que muitas vezes foi derrotado pelos próprios medos, refletia a fragilidade do homem comum diante das complexidades políticas da época. Isso tornou Chapolin uma figura profundamente humana e relevante, mesmo que suas aventuras parecessem apenas engraçadas à primeira vista. Décimo, uma homenagem da Marvel ao Chapolin Colorado. A Marvel, a gigante dos quadrinhos, surpreendeu fãs de todo mundo com uma homenagem nada convencional ao icônico personagem mexicano, o Chapolin Colorado. Essa homenagem, que cruzou fronteiras e culturas, demonstra como a criatividade pode conectar personagens tão distintos e queridos pelo público. A homenagem se materializou na forma da personagem Gafanhoto Vermelha, Red Locust, que faz parte da equipe dos campeões. Essa heroína, com suas roupas vibrantes e personalidade determinada, apresenta semelhanças inegáveis com o atrapalhado herói criado por Roberto Gomes Bolanhos. A criação da Gafanhoto Vermelha foi uma forma de celebrar a cultura mexicana e homenagear um personagem que marcou a infância de muitas pessoas. 11º, Chapolin nos jogos e na TV americana. Não contavam com minha astúcia. A popularidade do Chapolin Colorado também chegou ao mundo dos games. Em 1993, a empresa brasileira Tectoy lançou Chapolin vs Drácula, um duelo assustador para o console Master System. Nesse jogo, o herói enfrentava monstros e desafios em um enredo divertido e criativo.
Além disso, o criador de Os Simpsons, Matt Groening, declarou que se inspirou no Chapolin para criar o personagem Bumblebee Man. Groening viu o programa em um motel na fronteira entre o México e os Estados Unidos e decidiu homenagear o herói em uma série animada de sucesso. 12º, o fim precoce do programa, o acidente e as despedidas. Infelizmente, o programa do Chapolin Colorado teve um fim antecipado. Roberto Gomes Bolanhos sofreu um acidente durante a gravação, o que limitou suas aparições como Chapolin. Embora tenha continuado com outros projetos como Chaves, o fim precoce do Chapolin deixou saudades nos fãs. No entanto, o legado do herói continua vivo até hoje, e suas aventuras ainda são lembradas e celebradas pelas gerações. E aí, conseguiu matar a saudade do Chapolin Colorado? Ele pode até ser desajeitado e medroso, mas no final, sempre nos mostrou que a verdadeira força está em ser astuto e em nunca desistir de fazer o bem. Afinal, quem precisa de superpoderes quando se tem um grande coração?